Olá pessoal, aqui é o Ivan e o Brasil vai ficar sem insumos para produzir vacina porque o Bolsonaro decidiu acusar a China de começar uma guerra biológica. Em um discurso público, Bolsonaro insinuou que a China seria responsável pela pandemia, que a China estaria fazendo uma guerra biológica, uma guerra química contra as outras nações, e aí o governo chinês, como bom governo autoritário que é, decidiu retalhar o Brasil, retalhar a população brasileira por causa das falas do presidente, cancelando o envio de insumos para o Brasil. E a coisa fica ainda pior, porque depois de fazer essas insinuações, o Bolsonaro ainda arregou e disse que nunca tinha citado a China no discurso. Ou seja, o enfrentamento que Bolsonaro faz à China não passa de retórica para o público interno. Ele não enfrenta a China de verdade. Ele nunca fez nada para realmente enfrentar a ditadura chinesa. Uma ditadura criminosa responsável por um dos maiores genocídios da história da humanidade. Vamos nos lembrar aqui, Mao Tse-tung foi responsável pela morte de mais de 100 milhões de pessoas, ele e o Partido Comunista Chinês. Eles mantêm aquele regime maldito na Coreia do Norte, onde diariamente a população vive em campos de concentração como escravos. Então a China não é boa de forma alguma, a China precisa ser enfrentada, a China é o que é entendido, né, a forma como a China se insere no cenário internacional é entendida como um império. Na concepção científica, a China não é um estado normal, a China é um estado imperialista que constrói ilhas artificiais para roubar mar territorial de outras nações. A China é um estado terrorista e criminoso, deixemos isso bem claro aqui, e bem clara a necessidade de se enfrentar a China sim. Mas o que o Bolsonaro faz não é enfrentar a China. O que o Bolsonaro faz é discursinho pro gado. Tanto que depois que a coisa esquenta no cenário externo, né, que a coisa fica feia, ele vai e arrega. Vem aquele ministro animal, aquele ministro de Relações Exteriores ridículo dele, fala um monte de bobagem, mas no final tem que arregar. E aí eu faço essa pergunta pro gado. Existe alguma coisa que o Bolsonaro fez para realmente combater a China? Por acaso o Bolsonaro ele deu um jeito de trazer as empresas que estão na China para o Brasil, as empresas americanas? Por que não fez um acordo com o Trump para diminuir a tributação para essas empresas, trazê-las para o Brasil, facilitar a contratação de mão de obra no Brasil e roubar as empresas da China? Por que isso não foi feito? Ou por que não foram feitos acordos e alianças com outros países produtores de commodity para subir o preço das commodities, para atrapalhar a China? Estou falando de fazer cartel mesmo contra a China. Por que nada disso foi feito? Por que o Brasil não usa a sua influência como líder de bloco na América Latina para impedir que outros países vendam comida para a China? Impedir que o Uruguai e que a Argentina vendam carne? Nada disso foi feito. Eu não estou falando que isso é certo ou errado, que deve se fazer esse tipo de coisa ou não. Eu estou falando que isso é estratégia que podia ter sido aplicada, que isso é coisa que podia ter sido feita e o governo não fez. Bolsonaro estava lá, amiguinho do Trump, poderiam ter feito uma estratégia realmente para atrapalhar a vida da China, para tirar a empresa da China, para aumentar o preço das coisas que os chineses compram. Tudo isso poderia ter sido feito e não foi, porque a única coisa que Bolsonaro realmente quer fazer contra a China é discursinho para agradar o gado, para agradar aquele bando de cloroquineiros loucos. Porque coisa de verdade, coisa substancial, Bolsonaro não faz nada. Bolsonaro não buscou uma aliança de verdade contra a China. E não precisava ser nem só aliança com os Estados Unidos. Por que o Bolsonaro ou o governo brasileiro, através do Ministério de Relações Exteriores, não estreitou o diálogo com a comunidade islâmica? Vocês sabem que a religião monoteísta que mais sofre na China é o Islã. Os cristãos quase não existem lá, por isso que não sofrem tanto. Os que estão lá também sofrem, mas
existem grupos étnicos muçulmanos grandes dentro da China que são colocados em campos de concentração. Se houvessem grupos étnicos cristãos grandes o suficiente na China, também estariam indo para o campo de concentração. Tenho certeza disso. Mas existe uma iniciativa chinesa de perseguição de grupos muçulmanos. Perseguição de colocar gente em campo de concentração. Por que que não existe diálogo com esses países muçulmanos que são realmente fortes nesse quesito? Eles realmente se importam com essa questão de preservação da religião, da questão do respeito à religião deles. Eles realmente se importam com isso, muito mais do que os países no Ocidente se importam com a perseguição aos cristãos, por exemplo, né? Eles realmente se importam com isso. E eu pergunto, por que que não existe diálogo com esses países para combater a China? Talvez dar um jeito aí de aumentar o preço do petróleo para eles, quem sabe? Realmente enforcar a ditadura chinesa. Por que que isso não é feito? Porque a única coisa que o governo brasileiro está interessado em fazer é discursinho pro gado. É discursinho de falar, eu tô aliado aqui com o Ocidente, olha como eu sou legal aqui, eu sou amigo do Trump, nós vamos salvar o Ocidente. E não fazem absolutamente nada de verdade contra a China. Nada, absolutamente nada. Esse aí foi o meu recado, pessoal. Bolsonaro é um arregão mentiroso que joga para a plateia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho e no joinha. Valeu!